Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre uma história para você. O jardim onde o tempo florescia. Primeira jornada. Vamos lá pessoal! Capítulo 1. A chave de bronze. Em um pequeno vilarejo cercado por montanhas e riachos cristalinos vivia Helena, uma jovem jardineira conhecida por transformar qualquer pedaço de terra em um lugar cheio de vida. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ela caminhava pelos campos carregando seu velho regador de cobre. As flores pareciam sorrir quando Helena passava, mas havia um lugar que ninguém visitava. No alto da colina do silêncio existia um jardim abandonado, escondido por um enorme portão de ferro coberto por eras. Os moradores diziam que aquele jardim pertencia ao tempo, e que ninguém deveria entrar. Helena nunca acreditou em lendas, até que numa manhã de primavera encontrou uma pequena chave de bronze enterrada entre as raízes de uma velha figueira. Na chave havia apenas uma inscrição: somente quem cultiva a esperança poderá abrir o jardim. Curiosa, ela subiu a colina. Quando aproximou a chave da fechadura, o portão se abriu sozinho. Do outro lado havia um jardim diferente de tudo que ela já tinha visto. As árvores brilhavam em tons dourados. As flores mudavam de cor conforme o vento. Borboletas transparentes dançavam pelo ar. E no centro do jardim, havia um enorme relógio de pedra coberto por rosas azuis. Helena ainda não sabia, mas acabava de entrar no único lugar do mundo onde o tempo podia florescer. Capítulo 2. As flores das horas perdidas. Helena atravessou lentamente o jardim encantado. Cada passo parecia fazer o chão despertar. Pequenas flores surgiam sob seus pés e desapareciam logo depois, como se estivessem saudando sua chegada. O ar tinha um perfume diferente. Não era apenas cheiro de flores. Era um aroma que lembrava momentos felizes. O pão saindo do forno, o abraço de alguém querido, a chuva caindo depois de um dia quente. Ela caminhou até o grande relógio de pedra. Os ponteiros estavam parados. Mesmo assim, era possível ouvir um leve tic-tac, tic-tac, vindo de algum lugar invisível. Foi então que uma voz serena ecoou pelo jardim. Bem-vinda, Helena. Ela se virou rapidamente. Diante dela estava um senhor de cabelos completamente brancos, vestindo um longo casaco verde coberto de folhas e pequenas flores. Sua barba descia até a cintura e seus olhos brilhavam como estrelas. Quem é o senhor? Perguntou Helena. O velho sorriu. Sou o jardineiro do tempo. Cuido deste lugar há séculos. Helena olhou ao redor. Nunca ouvi falar do senhor, porque poucos conseguem encontrar este jardim. Apenas aqueles que carregam esperança suficiente para fazer uma flor nascer onde todos enxergam apenas terra seca. Ela permaneceu em silêncio. O jardineiro então apontou para um canteiro próximo. Ali havia centenas de flores. Algumas estavam abertas. Outras pareciam quase desaparecer. Cada uma dessas flores representa uma hora perdida por alguém no mundo. Perdida? Horas desperdiçadas com ódio, inveja, medo, arrependimento. Quando alguém deixa de viver por causa desses sentimentos, nasce uma flor aqui. Se ela secar completamente, aquela lembrança jamais poderá ser transformada em aprendizado. Helena observou uma pequena flor azul quase sem pétalas. Podemos salvá-las? O velho sorriu. Foi exatamente por isso que você foi chamada. Naquele instante, o relógio de pedra vibrou. Um dos ponteiros moveu-se pela primeira vez em muitos anos. Então uma pétala dourada caiu do céu. Quando tocou o chão, transformou-se em um pequeno pássaro de luz. Ele voou em círculos ao redor de Helena e depois seguiu em direção à floresta atrás do jardim. O jardineiro observou o voo do pássaro com atenção. A primeira missão começou. Missão? Existe uma flor prestes a desaparecer. Se ela morrer antes do pôr do sol, uma pessoa esquecerá para sempre a esperança. Helena respirou fundo. Sem hesitar, seguiu o pássaro luminoso pela antiga trilha de pedras, sem imaginar que no coração da floresta, alguém já esperava por ela nas sombras. Capítulo 3. O Guardião das Sombras. O pequeno pássaro de luz voava rápido entre as árvores antigas. Helena precisou acelerar os passos para não perdê-lo de vista. A floresta parecia viva. As folhas sussurravam palavras que ela não conseguia compreender, e os galhos se curvavam como se observassem sua passagem. Depois de alguns minutos, o pássaro pousou sobre uma pedra coberta de musgo. No centro de uma clareira havia um lago perfeitamente imóvel. Sua água era tão transparente que refletia não apenas o céu, mas também estrelas que ainda nem haviam aparecido. No meio do lago crescia uma única flor prateada. Ela estava murchando. Cada pétala que caía fazia o ar ficar mais frio. Helena deu um passo à frente. Foi quando uma voz grave ecoou entre as árvores. Não toque nela. Da sombra surgiu um homem alto.
usando uma armadura escura feita de pedra negra. Um longo manto balançava ao vento, e seu rosto estava escondido sob um capuz. Em sua mão havia um cajado de madeira antiga. Quem é você? Perguntou Helena. Sou o guardião das sombras. Durante séculos protegi esta flor, mas ela não pode ser salva por mim. Então por que não deixa que eu tente? O guardião abaixou a cabeça. Porque o jardim nunca escolhe alguém por acaso. Apenas quem tem coragem de enfrentar o próprio coração pode devolver vida às flores das horas perdidas. Helena olhou para a flor. Ela parecia ainda mais frágil. O que devo fazer? O guardião apontou para o lago. A superfície da água começou a mudar. No lugar do reflexo do céu, Helena viu cenas de sua própria infância. Ela se viu pequena, correndo pelos campos ao lado do pai. Depois, viu o dia em que perdeu alguém muito importante para sua família. Lembrou-se da tristeza que carregou por tantos anos, do medo de seguir em frente e das lágrimas que derramou em silêncio. Sem perceber, seus olhos também se encheram de lágrimas no presente. O lago mostra aquilo que ainda pesa em seu coração, explicou o guardião. Enquanto você fugir dessa dor, a flor continuará morrendo. Helena respirou profundamente. Em vez de desviar o olhar, permaneceu diante das lembranças. Sorriu ao recordar os momentos felizes. Chorou pelos momentos difíceis. E por fim, agradeceu por tudo que havia vivido, compreendendo que até as perdas haviam ajudado a torná-la a pessoa que era. Naquele instante, uma lágrima caiu sobre a água. O lago inteiro brilhou. A flor prateada começou a recuperar o brilho. Suas pétalas voltaram a se abrir lentamente, irradiando uma luz suave que iluminou toda a clareira. O guardião retirou o capuz. Seu rosto antes sério revelava um sorriso sereno. Você compreendeu o primeiro segredo do jardim. Qual é? O tempo não apaga as feridas. Ele oferece a oportunidade de transformá-las em sabedoria. Assim que terminou de falar, o cajado do guardião se transformou em uma bela semente dourada. Ele a entregou a Helena. Plante esta semente no coração do jardim. Quando ela florescer, um novo caminho será revelado. Mas saiba, existem outros guardiões, e cada um protege um segredo ainda mais difícil de conquistar. O pássaro de luz voltou a voar, indicando o caminho de volta. Enquanto Helena caminhava, não percebeu que no alto de uma montanha distante, uma figura envolta por um manto vermelho observava cada um de seus passos. E pela primeira vez em muitos séculos, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Capítulo 5 – O Vale das Quatro Luas. Helena caminhou durante 3 dias e 3 noites. Atravessou rios de águas cristalinas, florestas cobertas por árvores gigantes e montanhas tão altas que pareciam tocar as nuvens. À medida que avançava para o norte, o mundo se tornava cada vez mais silencioso, até que ao amanhecer do 4º dia, ela chegou ao topo de um penhasco. Diante de seus olhos estava o lendário Vale das Quatro Luas. Era um lugar magnífico. 4 luas brilhavam ao mesmo tempo no céu, cada uma com uma cor diferente. A primeira era prateada, iluminando os rios. A segunda tinha um tom azul profundo, que fazia as flores brilharem. A terceira era dourada, aquecendo o vale com uma luz suave. E a quarta, de um delicado tom violeta, parecia iluminar apenas os sonhos daqueles que dormiam. No centro do vale havia um lago tão calmo que refletia as 4 luas ao mesmo tempo. Foi então que Helena ouviu uma melodia. Não vinha de um instrumento. Parecia ser o próprio vento cantando. Seguindo o som, ela encontrou uma pequena cabana construída entre árvores antigas. Na varanda estava um homem de longos cabelos prateados, tocando uma flauta de cristal. Ao perceber a presença de Helena, ele sorriu. Eu já esperava por você. O senhor é o guardião dos sonhos? Sim. Mas antes que eu possa ajudá-la, preciso descobrir uma coisa. Helena sentiu. O quê? O guardião levantou-se e apontou para o lago. Toda pessoa carrega um sonho verdadeiro, e um sonho criado pelo medo. Somente quem consegue distinguir os dois pode proteger o jardim do tempo. Assim que Helena olhou para a água, 2 imagens apareceram. Na primeira, ela se via vivendo uma vida tranquila, sem desafios, cultivando apenas pequenas flores em sua aldeia. Era uma vida segura. Na segunda, via-se enfrentando perigos, atravessando reinos desconhecidos e ajudando pessoas que jamais conheceria. Era um caminho difícil, mas seu coração batia mais forte ao contemplá-lo. Qual delas é o seu verdadeiro sonho? Perguntou o guardião. Helena permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois respondeu com firmeza. A primeira representa o conforto. A segunda representa aquilo que posso fazer pelo mundo. Tenho medo dela, mas é esse o caminho que escolho. O guardião abriu um largo sorriso. Exatamente. Os maiores sonhos quase sempre caminham ao lado do medo.
O importante não é não sentir medo, mas não permitir que ele escolha o seu destino. Nesse instante, as águas do lago começaram a girar lentamente. Do fundo surgiu uma pequena esfera de cristal, brilhando com a luz das 4 luas. O guardião entregou a esfera a Helena. Esta é a esfera dos sonhos. Enquanto ela permanecer iluminada, a esperança continuará viva. Mas cuidado, existe alguém que deseja apagar sua luz. Antes que Helena pudesse perguntar quem era, um forte estrondo ecoou pelas montanhas. As 4 luas perderam o brilho ao mesmo tempo. O céu escureceu. Uma enorme sombra com asas que pareciam feitas de fumaça cruzou o horizonte. O guardião ergueu o olhar, preocupado. Ele despertou. Quem? O devorador de amanhãs. Uma antiga criatura que se alimenta dos sonhos das pessoas. Se ele alcançar o jardim onde o tempo florescia, não restará esperança em lugar algum. Helena apertou a esfera contra o peito. Ela sabia que a jornada estava prestes a se tornar ainda mais perigosa. E, pela primeira vez, sentiu que o destino de todo mundo repousava em suas mãos. Capítulo 6 O Devorador de Amanhãs. A sombra cruzou o céu como uma tempestade viva. As 4 luas desapareceram atrás de nuvens negras, e o vale mergulhou em uma escuridão que nem mesmo as estrelas conseguiam atravessar. A esfera dos sonhos, nas mãos de Helena, começou a pulsar com uma luz azulada. Não a solte! Gritou o guardião dos sonhos. Ela é a única luz que o devorador teme. Um rugido profundo fez as montanhas tremerem. Das nuvens desceu uma criatura gigantesca. Seu corpo era feito de fumaça e sombras, mas seus olhos brilhavam como brasas. As enormes asas espalhavam um vento gelado que fazia as árvores se curvarem. Onde a criatura passava, as flores fechavam suas pétalas, os riachos paravam de correr e os pássaros silenciavam. Ele não destrói o mundo, explicou o guardião. Ele destrói o desejo de construir um futuro. O devorador abriu a boca. Em vez de fogo, lançou uma névoa escura que envolveu Helena. De repente, ela viu pessoas desistindo de seus sonhos. Um músico quebrava seu violino antes de subir ao palco. Uma menina abandonava seus livros porque acreditava que jamais aprenderia. Um agricultor deixava de plantar, convencido de que a colheita nunca viria. Cada cena apertava o coração de Helena. A criatura alimentava-se da desistência. Ela fechou os olhos por um instante e lembrou-se do jardim onde o tempo florescia, das flores que representavam horas perdidas e da árvore da esperança balançando seus sinos de cristal. Então ergueu a esfera dos sonhos. A pequena esfera brilhou intensamente. Sua luz atravessou a névoa escura como o nascer do sol atravessa a madrugada. As visões desapareceram. O devorador recuou, soltando um rugido que ecoou por todo o vale. Mas, antes que pudesse fugir, uma voz firme ressoou entre as montanhas. Já basta! Do alto de um penhasco surgiu uma mulher vestida com uma armadura prateada. Em suas costas havia um arco de madeira branca, e uma capa azul dançava ao vento. Ela apontou uma única flecha para o céu. Quando a flecha foi lançada, transformou-se em um feixe de luz que dividiu as nuvens ao meio. As 4 luas voltaram a brilhar. A criatura desapareceu nas sombras, deixando apenas um eco distante. Helena aproximou-se da arqueira. Quem é você? A mulher sorriu. Sou Lyra, a guardiã da aurora. Minha missão é proteger a primeira luz de cada novo dia. O guardião dos sonhos fez uma reverência. Chegou a hora de revelar a verdade. Helena olhou para os dois, intrigada. Que verdade? Lyra respirou profundamente. Existem 7 guardiões espalhados pelo mundo. Cada um protege uma força essencial. A esperança, os sonhos, a aurora, a memória, a coragem, a harmonia e o próprio tempo. Ela fez uma breve pausa. Mas um deles desapareceu há muitos séculos. Sem esse 7º guardião, o relógio do jardim nunca poderá ser restaurado completamente. Helena sentiu um arrepio. Quem era esse guardião? Lyra fitou o horizonte. Ninguém sabe seu nome. Apenas uma antiga profecia diz que ele voltará quando alguém reunir os 6 cristais da luz e tiver coragem de enfrentar o maior inimigo de todos. E quem é esse inimigo? Lyra respondeu em voz baixa. O Senhor do Tempo Vazio, aquele que deseja apagar o passado, roubar o presente e impedir que o futuro exista. Ao longe, um trovão ribombou, e nas profundezas de uma fortaleza esquecida, 2 olhos dourados se abriram lentamente. O verdadeiro inimigo havia despertado. Capítulo 7 A Fortaleza do Tempo Vazio. O trovão ainda ecoava quando o chão do vale começou a tremer. As 4 luas perderam parte de seu brilho, e um vento frio percorreu as montanhas. Lyra olhou para o horizonte com preocupação. Ele despertou antes do esperado. O guardião dos sonhos fechou os olhos por um instante. Então não há mais tempo a perder. Helena guardou a esfera dos sonhos em sua mochila. Para onde devemos ir?
Lyra retirou um antigo mapa de couro. Nele não havia rios nem cidades. Em vez disso apareciam relógios, ampulhetas e estrelas formando um caminho luminoso. No extremo do mapa havia apenas um nome: Fortaleza do Tempo Vazio. Foi ali que o Senhor do Tempo Vazio se escondeu há séculos, explicou Lyra. Ninguém que entrou naquele lugar voltou igual. Os três iniciaram a viagem. Durante dias caminharam por desertos de areia prateada, cruzaram pontes suspensas sobre abismos sem fim e atravessaram florestas onde as árvores sussurravam lembranças de pessoas que já haviam partido. Em uma dessas noites, chegaram a um enorme arco de pedra. Acima dele havia uma frase gravada: somente quem aceita seu passado pode atravessar esta porta. Assim que Helena passou pelo arco, imagens surgiram ao seu redor. Ela viu novamente sua infância. Viu sua família reunida. Recordou erros, despedidas e momentos de felicidade. Desta vez, porém, não sentiu tristeza. Sorriu para cada lembrança. Entendeu que todas elas, boas e difíceis, faziam parte da pessoa que havia se tornado. O arco brilhou intensamente. A porta se abriu. Do outro lado erguia-se a fortaleza do tempo vazio. Era gigantesca. Suas torres pareciam feitas de pedra negra e cristal escuro. Relógios quebrados cobriam as paredes. Ampulhetas gigantes derramavam areia para o alto, como se o tempo ali corresse ao contrário. No centro da fortaleza havia um trono vazio, mas ele não permaneceu vazio por muito tempo. Uma névoa dourada começou a girar ao seu redor. Lentamente uma figura alta surgiu. Vestia um longo manto negro bordado com fios dourados. Em sua cabeça havia uma coroa formada por relógios partidos. Seus olhos não demonstravam raiva, apenas um silêncio profundo. Ele observou Helena por alguns segundos. Então falou: finalmente você chegou. Sua voz ecoava como dezenas de vozes ao mesmo tempo. Você é o Senhor do Tempo Vazio? Perguntou Helena. Fui chamado por muitos nomes. Mas, antes de existir o jardim onde o tempo florescia, eu era conhecido como o primeiro guardião do tempo. Helena ficou imóvel. Lyra e o guardião dos sonhos trocaram um olhar de surpresa. Isso é impossível, murmurou Lyra. O homem sorriu tristemente. Não, apenas esconderam a verdade. Ele levantou a mão. No ar apareceu a imagem do antigo jardim. Havia 7 guardiões reunidos ao redor do relógio de pedra. Entre eles estava o próprio homem. Eu não queria destruir o tempo, disse ele. Eu queria impedir que as pessoas sofressem. Sonhei com um mundo onde ninguém envelhecesse, ninguém perdesse quem ama e nenhuma despedida existisse. A imagem desapareceu. Mas ao tentar congelar o tempo, acabei criando o tempo vazio, um lugar onde nada nasce, nada muda e ninguém realmente vive. Helena deu um passo à frente. Pela primeira vez, enxergou que aquele homem não era apenas um inimigo. Era alguém consumido por um erro antigo. Então ele estendeu a mão. Junte-se a mim. Acabe com toda dor. Nunca mais haverá despedidas. Helena permaneceu em silêncio. Sabia que sua resposta mudaria o destino do jardim e de todo o mundo. Capítulo 8. A escolha que mudaria o mundo. O silêncio tomou conta da fortaleza do tempo vazio. Nem o vento ousava atravessar aquelas muralhas antigas. O Senhor do Tempo Vazio continuava com a mão estendida. Seu olhar não transmitia ódio, transmitia cansaço. Era o olhar de alguém que havia carregado o peso de um erro por tempo demais. Helena aproximou-se lentamente. Lyra ergueu o arco, pronta para protegê-la. O guardião dos sonhos permaneceu imóvel. Ele sabia que aquela decisão só poderia ser tomada por Helena. Se eu aceitar sua proposta, ninguém mais sofrerá? Perguntou ela. O Senhor do Tempo Vazio respondeu com calma. Ninguém perderá quem ama. Ninguém envelhecerá. Ninguém chorará. Tudo permanecerá exatamente como está, para sempre. Helena fechou os olhos. Por um instante, imaginou um mundo sem despedidas, sem doenças, sem tristeza. Parecia perfeito. Mas então, lembrou-se do jardim. Lembrou-se das flores que nasciam, cresciam e um dia deixavam suas sementes para novas flores. Lembrou-se das estações do ano, das crianças aprendendo a caminhar, dos idosos contando histórias, das árvores perdendo as folhas no outono para florescerem novamente na primavera. Ela abriu os olhos. Um mundo sem mudanças também seria um mundo sem crescimento. O Senhor do Tempo Vazio permaneceu em silêncio. Helena continuou. A alegria só tem valor porque conhecemos a tristeza.